Olá, sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios referentes, então, aos verbos, aos nossos estudos sobre o verbo, né? Logicamente que aprendemos muitas informações sobre os verbos, então são muitos exercícios por isso, porque são muitos conteúdos referentes, então, aos verbos, né? Vocês lembram-se, por exemplo, que nós estudamos verbos nas noções de tempo, tá? Pretérito mais perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, presente, futuro do presente, do modo indicativo, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Estudamos o imperativo, afirmativo e negativo complexo, não é? Estudamos também as formas nominais. Nós estudamos também, por exemplo, infinitivo pessoal e impessoal. Nós estudamos as noções referentes, então, à classificação dos verbos regulares, irregulares, anômalos, abundantes, defectivos, no caso, impessoais, pessoais e unipessoais. Nós estudamos também o verbo principal, o verbo auxiliar. Nós estudamos as conjugações verbais, primeira, segunda e terceira conjugações. Nós estudamos todas as desinências número pessoais e modo temporais e ainda aliadas às conjugações verbais, né? Nós estudamos tanta coisa que é até difícil falar, né? E nós estamos, então, agora treinando, ou seja, praticando por meio dos exercícios. Nós ficamos aqui o 6, né? Vamos dar continuidade a partir do 6, certo? Então vamos lá, olha só. Identifique as pessoas do discurso a que se referem as formas verbais destacadas, tá? Então temos aqui as formas verbais destacadas e nós vamos apontar as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Aprendemos isso também, não é? Aprendemos que são as 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceira pessoas do plural, certo? Então, vamos fazer essa identificação, né, destas formas verbais em destaque. A. Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Então vamos lá, temos aqui acabei. Qual é a pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa, isso do singular ou do plural, e aí? Qual? Bom, quando eu acabei de dar a, então, dica aqui, né? Primeira pessoa do singular. Certo? Beleza, vamos lá. Estavam. Reconhecem alguma desinência modo temporal nesta forma verbal? Estavam. Temos aqui o vá, né? Então, olha só, eu estava, tu estavas, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Vamos ver isso no conjugador. Eu tenho o dicionário, mas vocês não têm, então vamos olhar no conjugador, como nós estávamos fazendo em outras aulas, não é? Então vamos lá, deixa-me ver se eu acho aqui. Não, aqui não tem não. Opa, conjugador, né? Pronto, só português. É o verbo estar. Aí nós temos aqui o pretérito imperfeito. Eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis e eles estavam. Beleza? Pretérito perfeito, você tem um VE aqui, mas só que o pretérito perfeito não tem desinência modo temporal. Então, na verdade, o V aqui faz parte do radical, né, desta família aqui, do pretérito perfeito. Certinho? Ou seja, nós temos aqui o este, que é o radical, na verdade, né, de estar, né? Aí estava, né, estive, estou, né?
Só que aqui, por exemplo, né, nós temos aqui uma forma, né, que vem até o V aqui, em que não houve mudança, né? Então, é um radical que é formado a partir do radical primário, beleza? Mas nós não estamos estudando isso aqui, vamos voltar, não é? É um outro estudo. Realmente, nós estudamos todos os morfemas, né? O radical, a vogal temática, né? Verbal, logicamente, né? Estudamos várias outras informações sobre, então, a estrutura do verbo, beleza? Continuando. Então, eles estavam, terceira pessoa do plural. Pronto. Vamos para B. Faz tempo que ele apareceu com aquela história de que a mãe tinha recebido alta do hospital e não tinha meios de levar a velha para casa. Cobravam uma taxa e mais isso e mais aquilo. Bom, qual a questão? Nós temos essas formas verbais aqui, né? Faz, tinha e cobravam. Olha, essa forma verbal, faz, ela se refere a alguma pessoa que praticou, no caso, essa ação, faz. Ou seja, para nós descobrirmos qual é a pessoa do verbo, não faz referência a uma pessoa. Então, não temos como colocar, professor. Tem sim. Nós temos os verbos que são impessoais, o verbo fazer indicando tempo, o verbo haver também indicando tempo, né? O verbo também estar, né? E assim por diante. Bom, nós temos então esse verbo que não tem um sujeito. Qual é aquela estratégia que eu ensinei a vocês? De fazer com que o verbo fique na terceira pessoa do singular, beleza? Então está na terceira pessoa do singular, mesmo que uma pessoa não tenha praticado esta ação, tá? Certinho? Beleza. Agora vamos para outra, né? Forma verbal. Tinha. Então vamos lá. Temos aqui. Tinha. Eu tinha. Tu tinhas, ele tinha. Mas quem é que tinha? É a mãe. Você está falando com a mãe? A mãe está falando ou está falando da mãe? Está falando da mãe, né? Faz tempo ele apareceu com aquela história de que a mãe tinha recebido alta, tá? Então, nós temos aqui a terceira pessoa. E aí? Do singular? Do singular, porque é a mãe, ela, né? Fica óbvio. Do pretérito imperfeito, certo? Vamos conferir? Pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Tá? Tá aqui, ou ela. Nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Beleza? Então, voltando aqui. Terceira pessoa do singular. Tá? Agora vamos para cobravam. Beleza, cobravam. Então, eu cobrava, tu cobravas, é isso aí? Ele cobrava, nós cobrávamos, vós cobráveis, eles cobravam. Então, pretérito ou não, tal, isso não importa. O que nós queremos saber é a pessoa. Eles cobravam. Terceira pessoa. Do singular ou do plural? Do plural, porque eles. Beleza? Só que, olha só, tem uma desinência aqui, não é? Então, é pretérito imperfeito, é a vá, que acompanha, então, os verbos de primeira conjugação, tá? Faça isso aqui, vá se acostumando. Analise, né, em que tempo verbal os verbos, então, estão sendo conjugados, mesmo que não haja a exigência do exercício, tá? Isso é importante para vocês. Ó, eles cobravam, beleza? Porque na fala, mesmo no dia a dia, você tem de entender como, por exemplo, formular a frase com o verbo no tempo verbal
correto naquela situação específica. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita. Então vamos lá. Temos aqui decorássemos. Olha, eu identifico pela desinência modo temporal o tempo e o modo, né, do verbo. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. A questão é, eu decorasse, tá? Se eu decorasse, se tu decorasse, se ele decorasse. Se nós decorássemos, opa, eu ainda identifico aqui a primeira pessoa do plural pela desinência número pessoal mos. Aí ajuda, não é? Beleza. No caso, o M aqui para a terceira pessoa do plural. Certinho? Então vamos lá. Temos aqui primeira pessoa do plural. Só isso que precisamos saber, né? Decorássemos. Não precisamos saber qual é o tempo ou o modo. Eu estou falando só para, no caso, melhorar o entendimento de vocês sobre, então, os tempos verbais, que é muito importante, inclusive, tá? Então, vamos lá. Era. Eu era, tu eras, e ele era. Ele. Então, terceira pessoa do singular. Certinho? Então, terminamos aqui, né, o exercício de número 6. Vamos para o 7. E no 7 nós temos: passe os verbos no pretérito perfeito do indicativo para o pretérito mais que perfeito do indicativo. A criança correu ao encontro do pai morta de saudade. Tá? Vai ficar uma situação subentendida, porque geralmente na correlação verbal, nós já conversamos isso, quando um tempo verbal é formado a partir, né, de outro tempo, ou seja, em uma relação estreita, né, com outro tempo verbal, então nós vamos ter aí uma frase que vai ficar subentendida. Por exemplo, a criança ficou muito tempo sem ver o pai, e quando o encontrou, a criança correu, ou agora temos que colocar no tempo verbal correto, né? O correu está correto, mas a criança ficara muito tempo sem ver o pai. Então, a criança correu ao encontro do pai morta de saudade. Tá? Então, vamos colocar aqui: a criança correra ao encontro do pai morta de saudades. Agora, correra, nós temos a desinência modo temporal ra. Pronto, é simples para então criarmos, né, ou passarmos, conforme o exercício, o tempo verbal pretérito perfeito para o pretérito mais que perfeito, os dois do indicativo, lógico, não é? Então, o que temos aí? Correra. Eu correra, tu correra, ela, a criança, correra. Nós correramos, vós correreis, eles correram. Nós temos aí, então, uma desinência modo temporal, só que átona, porque o futuro também é o ra, né? Eu correrei, tu correrás. Ele ou ela correrá. É quase a mesma coisa, só que no futuro vai ficar o quê? Correrá, com o ra tônico, tá? Correrá. É a diferença do pretérito perfeito, aliás, desculpe, mais que perfeito, para o futuro do presente, do modo indicativo. É claro que não vai haver correspondência em todos os casos, porque o futuro do pretérito, desculpe, o futuro do presente, né? O futuro do presente, na verdade, tem duas desinências, que é o ra e o re. Eu correrei, tu correrás, ele correrá. Nós correremos, ó, o re, né? Correremos, vós correreis, eles correrão. Certinho? Então, cuidado, comecem a identificar isso. Tá? Então, temos aqui esta forma verbal, que nós então passamos para o pretérito mais que perfeito. Com certeza aqui haveria uma outra frase. O pretérito perfeito ocorre em relação a um outro verbo, né, uma outra forma verbal, uma outra ação praticada, né, que vai estar no pretérito perfeito, por exemplo.
tá? Mas o pretérito mais que perfeito é uma ação verbal que ocorre antes de uma ação verbal no pretérito, no passado, óbvio, porque é o pretérito mais perfeito, que ocorre antes de outra ação no passado. Óbvio, porque é o pretérito perfeito, tá? Ou seja, falar que é no passado é até repetitivo, porque é o pretérito mais que perfeito. É isso que eu estou querendo dizer. Então nós temos aqui, por exemplo, a criança correra. Aí eu vou formular uma outra frase, tá? A criança correra ao encontro do pai, morta de saudades, mas tropeçou e caiu de tanta afobação. Entenderam? Então, é isso aí. Correra. Brasília foi construída por trabalhadores de todos os cantos do país. Então, foi construída. Nós temos aqui um tempo verbal composto que substitui, inclusive, né, o pretérito mais que perfeito. Tá? Mas só que nós temos aqui um caso, frase, que está na forma verbal constituída, na verdade, por dois verbos. É como se fosse um verbo, vamos colocar assim, né? A chamada locução verbal. Um verbo, né, tem o sentido, a função de um verbo, mas que é representado por dois verbos. Tá? Essa função é representada, então, por dois verbos, o auxiliar e o principal no particípio. Ou seja, nós temos uma frase na voz passiva, analítica. O que é isso? É uma voz do verbo, né, em que o sujeito não é aquele que pratica a ação. Certinho? Então, quem praticou a ação foram os trabalhadores, mas quem está na função de sujeito é no caso, a palavra Brasília, né? Ou seja, Brasília. Tá? Então, essa questão aqui é bem complexa para vocês, eu concordo. Porque vocês não vão falar assim, Brasília, né? Se você quiser passar para um verbo somente. Construíra por... Não. Trabalhadores... Construir também não. Então, o que você vai fazer? Meu Deus. A questão é o seguinte. Quem é responsável? Aliás, o que é responsável? A forma verbal que é responsável pela conjugação verbal é o verbo auxiliar. E o verbo principal sempre fica em uma forma. Por exemplo, aqui, no caso, no particípio, né? Quando se trata de tempo verbal composto. Então, nós poderíamos dizer assim, Brasília fora construída, porque você vai substituir somente o verbo auxiliar. Por isso que eu falei que se você tentar substituir os dois verbos por um que esteja no pretérito mais perfeito, você não vai conseguir. Brasília construíra por trabalhadores? Não. Trabalhadores construíram. E aí dá? Neste caso, só se você fizer a inversão da frase. Tá bom? Por quê? Vamos ver aqui, observem. O verbo construir, que é o verbo principal, se nós formos, vamos dizer assim, nós vamos criar uma frase somente com um verbo, o verbo principal, substituindo a locução verbal. Construir. Vamos ver o pretérito mais que perfeito. Está aqui o pretérito mais que perfeito. Construíram. Tá? Então, os trabalhadores construíram, tá, Brasília. Ou seja, observem, tem aqui uma forma que vai confundir vocês. Construíram no pretérito mais perfeito, no pretérito perfeito, construíram a mesma coisa. Pode confundir o falante. Aí muitas vezes se usa, então, a forma, na verdade, representada por uma locução verbal. E aí você consegue identificar exatamente de que tempo verbal está se tratando, a não ser que haja uma outra frase que demonstre que uma ação ocorreu antes de outra ação, as duas estando no passado. E aí sim é o pretérito mais perfeito. Então, Brasília fora construída por trabalhadores de todos os cantos, ou trabalhadores de todos os cantos do país construíram Brasília. Tá? Vamos dizer assim, antes de o golpe, o regime militar, aí vai depender da sua ideia, ocorrer, certo? Não vamos entrar em polêmicas, não é? Há pontos sobre as duas questões, né? Se foi um golpe ou se foi somente, então, um regime, tá?
E isso aí tem que ser analisado com calma. Nós vamos trabalhar uma redação sobre isso, beleza? E você vai poder, então, demonstrar a sua opinião de um jeito ou de outro, tá? Sem imposição de um lado ou outro, beleza? Mas você vai ter de criar argumentos para defender, né? No caso, a sua opinião. E é possível para os dois lados, beleza? Então, vamos lá. Opa, tá aí. Beleza. Aí nós temos aqui a C, né? Só que da C em diante nós vamos resolver a partir da próxima aula, beleza? Então, tranquilo, gente, vamos ficar por aqui. E aí a gente dá continuidade, né? E vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho. Apesar de que é muito importante este conteúdo, tem que ser estudado com muita calma. Vocês têm de valorizar, né, este conteúdo, estudar bastante, porque todo santo dia que a gente abre a boca, a gente vai precisar então entender como é que as frases são então construídas a partir dos tempos verbais que você vai ter que mobilizar na sua mente na velocidade da fala, né? Então é por isso que muitas vezes as pessoas não falam conforme a gramática prescritiva. O que é isso? A gramática que traz essas regras formais. Então, não corrijam as pessoas, muitas vezes, que cometem alguns erros conforme essa gramática prescritiva, porque você tem de analisar se essas pessoas realmente precisam seguir esta regra gramatical, né, rígida e formal. Vocês têm de seguir. Por quê? Porque provavelmente, né, os empregos que vocês vão então exercer, no caso profissões, vão exigir uma fala conforme a gramática prescritiva. Por quê? Porque esses ambientes geralmente são formais, né? Então você não pode, né, por exemplo, atropelar uma desinência, modo temporal, número pessoal, ou mesmo não pluralizar e assim por diante, tá bom? Então, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.